Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Prontos para mais um encontro, mais uma aula? Hoje, continuando sobre a nossa sequência sobre planejamento escolar dentro da dinâmica de materiais didáticos, da didática escolar que a gente deve ter dentro da escola. Continuando, no encontro de hoje, nós vamos falar sobre documentos curriculares do Paraná. Sim, nós vamos comentar um pouquinho sobre BNCC, como que é a principal responsável por elaborar os currículos das matérias, né, os currículos escolares do Paraná, né? É, Nós vamos falar um pouquinho também do referencial curricular do Paraná, que é formado a partir da BNCC. Vamos comentar um pouquinho sobre a formação da BNCC, a formação do referencial curricular. Nós vamos comentar um pouquinho sobre o que são esses documentos curriculares do Estado do Paraná, para que eles servem, qual é o sentido deles existirem, tá? Então, esse encontro ele vai ter algumas partes, tá? A primeira parte nós vamos falar sobre a BNCC, a segunda parte, depois nós vamos falar em seguida da BNCC e do referencial curricular, e depois nós vamos falar no terceiro momento sobre os documentos curriculares do Paraná, certo? E para que eles servem, como é que eles foram formados, desde quando que eles estão em andamento, no formato atual, tá? Então, o referencial curricular, a gente vai falar meio junto entre eles e a BNCC, vocês já vão entender por quê, tá? Então, o referencial curricular, ele tem desculpa, gente, formado a partir da aprovação da Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC, pelo Conselho Nacional da Educação, CNE, e a partir da homologação do Ministério da Educação, o MEC, em 20 de dezembro de 2017. Ele foi definido como conjunto de aprendizagens essenciais a serem garantidas às crianças e jovens brasileiros inseridos dentro do processo de escolarização na educação básica, especialmente para as etapas da educação infantil e do ensino fundamental, tá? Apesar de já termos dentro da BNCC, a gente tem todo o currículo, todo o documento curricular para o ensino médio, tá? Então, a proposta do Estado do Paraná para referencial curricular é construir um regime de colaboração entre o Estado e municípios, de um referencial curricular único, com o objetivo do quê? De estabelecer direitos de aprendizagem a todos, ou seja, garantir as condições necessárias para que essas aprendizagens se efetivem. Só lembrando, pessoal, que é do grupo de estudo, o material complementar sobre esse assunto tá logo abaixo do vídeo, tá? E tem mais um vídeo complementando também esse assunto que eu tô falando, que também tem mais material complementando lá, ok? E lembrando que dia 1º eu vou lançar todos o simulado para a gente fazer uma revisão geral sobre esse último assunto, essa última série de assuntos que a gente viu, só sobre recursos didáticos, tá bom? Continuando, a versão preliminar do referencial curricular, ela tem princípios, direitos e orientações que são válidos para todo o sistema de ensino estadual da educação básica do estado, da rede
municipal e da rede privada, tá? O referencial, ele estabelece os princípios, direitos e objetivos de aprendizagem para a educação infantil, além do ensino fundamental também, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular. Essa Base Nacional Curricular, ela determina o quê? Os direitos e os objetivos de aprendizagem dos estudantes durante cada etapa da educação básica. E conforme definido na Lei das Diretrizes e Bases, a LDB, de número 9.394 de 1996, ela deve orientar os currículos dos sistemas e redes de ensino das unidades federativas e também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas, privadas, educação infantil, fundamental e ensino médio para todo o território brasileiro, tá? Através desse estudo, percebeu-se também o que? A necessidade de elaborar o referencial curricular do Paraná para garantir o que? Os direitos e objetivos dos diversos currículos de aprendizagem, mudando de acordo com a realidade educacional do Estado, tá? Esses documentos curriculares, eles foram feitos a partir da BNCC, que torna obrigatório a elaboração ou reelaboração dos currículos das redes de ensino, ao estabelecer uma base de direitos e objetivos de aprendizagem comum para todo o país. A BNCC, ela expressa os direitos de aprendizagem em 10 competências gerais, que vão orientar esse desenvolvimento escolar dos estudantes, né, em todas as fases da educação básica, destacando aspectos cognitivos e aspectos socioafetivos, com vistas à formação dos cidadãos engajados na construção do quê? De uma sociedade justa, democrática e inclusiva. E ela faz isso sozinha? Não. Ela faz isso junto com as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, a DCNB, tá? Essas diretrizes, elas compreendem o quê? Compreende realizar a educação básica no seu compromisso social de habilitar quem? O estudante para o quê? Para o exercício dos direitos e potencializa a prática cidadã com plenitude e também ajuda para que as habilidades desses estudantes se desenvolvam aonde? Dentro da escola, tá? E se realizem na comunidade em que os sujeitos vão atuar ou atuam já, tá? Então, a gente pode dizer que é muito importante o quê? Que a gente tem essa compreensão que os objetivos e direitos são comuns a todos, tá? Porém, os currículos são diversos, tá? Então, a gente tem N matérias, né? A gente tem ciências, artes, língua portuguesa, língua inglesa, biologia para o ensino médio, né? A língua inglesa também fica para o ensino médio. A gente tem matemática, história, geografia. Dentro das ciências nós temos a BNCC orienta lá, junto com, nós vamos ver depois com os documentos curriculares, eles orientam também física e química lá para o oitavo ano, nono ano, né? Então, sempre acontecendo assim, você tem os conteúdos, mas dentro desses conteúdos, você dentro da sua realidade vai se adaptar e vai ensinar aquele conteúdo para o seu aluno dentro da sua realidade, fazendo
o que a gente falou na aula anterior. A gente falou de avaliação e recuperação. Através da avaliação, o quê? Formativa. A gente vai colocar esse conteúdo, vai fazer uma avaliação, né? De como é que o aluno está indo, de como esse conteúdo está sendo colocado, perdão, de se esse conteúdo que você colocou em prática, ele está realmente sendo aprendido, né? E isso você vai fazer através do quê? Da avaliação formativa. Você vai verificar com os teus alunos, fazendo essa avaliação para ver se tá ok, podemos continuar nessa linha, ou se não, vamos reformular, vamos ver onde que eu posso fazer para que o meu aluno continue o que? Adquirindo conhecimento, tá? Isso tudo para que os objetivos e direitos que o aluno tem de aprender todo esse conhecimento que a BNCC fala que ele tem direito, ele aprenda da melhor maneira para ele e sendo através de nossos professores, né? Através das metodologias ativas que a gente também falou antes, né? Então, os documentos. Agora nós vamos falar um pouquinho também sobre o referencial curricular. E qual é essa necessidade desse referencial curricular, desses documentos? Percebeu-se uma necessidade de elaborar a referencial curricular do Paraná para garantir os direitos e objetivos, né, como a gente falou, dos diversos currículos de aprendizagem, né, das diversas matérias que a gente tem, mudando de acordo com o quê? A gente tinha falado anteriormente, com a realidade educacional de quem? Do estado. Então, cada estado, você vai no estado do Paraná é uma realidade, no estado de São Paulo é outra, no estado de Santa Catarina é outra, e assim por diante, tá? Esse referencial curricular, ele segue o quê? A estrutura da BNCC, trazendo para a realidade paranaense discussões sobre os princípios e direitos brasileiros, tá? Dos currículos do estado e suscitado a reflexão sobre o quê? Sobre a transição entre as etapas, né? Então, através desse referencial, a gente percebe como é que a transição entre a educação infantil para o ensino fundamental deve ocorrer e também entre as séries iniciais do fundamental para as séries finais deve ocorrer também essa transição e bem como a avaliação como momento de aprendizagem, a gente falou anteriormente. Como é que a gente vai ver que esse conteúdo está sendo absorvido e aprendido pelo meu aluno? Através da avaliação formativa. A gente vai ver que a gente vai falar um pouquinho sobre esses parâmetros, né? Sobre como é que acontece a questão de avaliação, esses pontos principais de aprendizagem dentro do referencial curricular, tá? Então, o documento, ele traz na sequência as discussões pertinentes a cada etapa do ensino. Então, dentro da BNCC, dentro do referencial curricular principalmente, vai ter a sequência de cada conteúdo que deve ser discutido, né? A gente estava falando antes. E seus organizadores curriculares, os quais correspondem o quê? A estrutura dos conhecimentos que vão respaldar no trabalho pedagógico também, tá? A minha colinha aqui, tá, gente? Senão eu tava estudando aqui, vendo os pontos principais, o que é melhor e o que não era. Vocês façam isso aí também, tá? Pessoal do YouTube, ó, dica, tá? Que eu sempre falo pra galera que tá estudando junto comigo lá no grupo de estudo. Vão estudar sempre, façam um resumo. Estão assistindo essa aula aqui,
pega papel, caneta, separa um caderninho e vão anotando os pontos principais. Teve dúvida de alguma coisa? Me manda mensagem, meu WhatsApp tá aqui embaixo, me manda mensagem no WhatsApp, eu respondo. Eu quero estudar mais, eu vou deixar disponível para você também. Estou preparando uma apostila de revisão de todos os conteúdos que a gente viu até agora, tá? Para ajudar a vocês nessa etapa agora de setembro a revisar tudo. Então, nós vamos entrar no processo de revisão e também cada um com o seu documento curricular, tá? Então, voltando aqui. Embora todos os componentes curriculares da BNCC sejam disciplinas, o termo é usado pelo MEC em função do quê? Além de ser obrigatórios, as instituições e redes podem incluir, tá, em suas propostas pedagógicas, componentes que tragam elementos de várias disciplinas ou tenham outras especificidades. Então, tem os currículos, as matérias, as disciplinas obrigatórias, mas dentro disso, por exemplo, tem muitas escolas particulares que colocam outras disciplinas ou elas agora estão se entrelaçando, né, a uma nova proposta curricular onde a interdisciplinaridade está muito mais vigente, mais ativa. Para quê? Porque dentro no nosso mundo, né, no mundo real que a gente fala, o aluno vai enxergar tudo isso de que forma? Junto. Mas se ele não vê isso junto na sala de aula, não tem como ele identificar. Tem muita gente que não entende. O meu caso de biologia, de ciência, tem muita gente que não entende aonde se aplica. Mas para que ciências? Para que biologia? Onde que eu enxergo isso? E até o pessoal de ciências e biologia que estiver me acompanhando, quiser acompanhar quando eu estiver revisando os currículos, os parâmetros de ciências, vem comigo porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Na próxima semana, inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre cada currículo, sobre cada documento curricular, tá? Agora, vocês vão escutar o meu marido falando ali, ele chegou agora. Mas agora nós vamos comentar um pouquinho sobre os princípios orientadores do referencial curricular, tá? A gente falou que são 10, eu vou comentar um pouquinho sobre cada um, né? Não sei se vai ser os 10, mas enfim, mas são os principais. Ó, minhas colinhas, meus estudos aqui voando. Primeiro, educação como direito inalienável de todos os cidadãos, tá? Sendo premissa para o quê? Para o exercício pleno dos nossos direitos, né? Dos direitos humanos. Segundo, prática fundamentada na realidade dos sujeitos da escola, que compreende a sociedade atual e seus processos de relação, além da valorização da experiência extraescolar, tá? Terceiro, igualdade e equidade, no intuito de assegurar os direitos de acesso, inclusão e permanência com qualidade no processo de ensino e aprendizagem, bem como superar o quê? As desigualdades existentes no âmbito escolar. Quarto ponto, compromisso com a formação integral, entendendo o quê? Que é fundamental para o desenvolvimento humano, tá? Esse compromisso com a formação em tempo integral, tá? Valorização da diversidade, compreendendo o estudante em sua singularidade e sua pluralidade também, tá? É obrigação nossa entender esses princípios orientadores. Então, volta lá, dá uma revisada, anota. A educação inclusiva, pessoal aí da educação especial, que trabalha bastante com isso, mas nós, professores dos outros documentos curriculares, nós também lidamos com essa parte, tá? Da educação inclusiva,
que identifica o que? As necessidades de cada estudante, organizando os recursos de acessibilidade e realizando atividades pedagógicas o que? Específicas que vão promover o acesso do estudante ao currículo. A transição entre essas etapas e fase a ressignificação de tempos e espaços da escola no intuito de o que? Reorganizar o trabalho educativo. Além da transição, tá? Um dos princípios orientadores seria o auxílio da transição entre as etapas das fases da educação, entre a educação básica e por exemplo, a educação infantil para o ensino fundamental, o ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2, do ensino fundamental 2 para o ensino médio, tá? Isso o que? Respeitando quem? O desenvolvimento do seu aluno, tá? Do meu aluno. E por último, e super importante, que a gente viu na última aula, no encontro de quinta-feira, avaliação dentro de uma perspectiva formativa, né? Eu estava falando antes, avaliação formativa do conteúdo que você está dando em sala de aula. Esse conteúdo, outro dia eu vi uma professora falando sobre os conteúdos que a BNCC fala para que você e o currículo da rede estadual fala ou da rede particular fala para você aplicar para o seu aluno, tá? São importantes e que você precisa saber encaixar em algum momento esse conteúdo para que o seu aluno aprenda esse conteúdo, né? Mas tem que ter a maneira correta. A maneira correta é aquela que você, usando a metodologia ativa adequada para o aprendizado do seu aluno, consegue transmitir aquele conhecimento e ele, através dessa metodologia, consegue compreender e, através da avaliação formativa, você e ele conseguem perceber quais os pontos fortes e os fracos e o que você precisa mudar para você ter um desempenho melhor ou quase 100% daquele conteúdo, tá? Então, esses foram os 10 princípios e orientadores muito importantes. Agora nós vamos, complementando isso, nós vamos falar um pouquinho sobre o currículo da Rede Estadual Paranaense, o CREP 2021, tá? Através disso aqui é que eu vou pegar e vou transmitir para vocês a partir da próxima semana, fazer em cada área lá dentro da plataforma uma revisãozinha com várias questões de cada conteúdo que cada disciplina tem, né? E para vocês irem revisando, porque são muitas coisas. Quando a gente está na faculdade, a gente vê tudo, né? Mas daí depois, mesmo que a gente sempre passe para os nossos alunos, a gente precisa estar em constante revisão. Então, a partir da próxima semana, toda terça e quinta, pessoal vocês vão ter novidades lá na plataforma, tá? Vai ter uma sessão só para língua portuguesa, uma sessão só para língua inglesa, uma sessão só para pedagogia, uma sessão, no meu caso, só para ciências, uma sessão só para história, tá? E o pessoal do YouTube que quiser ter acesso a esse material também, me chama, tá? Que a gente monta, que eu dou todos os meios para vocês também poderem ter acesso à sua matéria também, tá? Mas aproveita, gente, falta pouquíssimo tempo, menos de um mês agora para a prova do PSS, dia 25 de setembro, daqui a pouco já tá aí, tá? Então, bora lá. Finalizando, vamos conversar um pouquinho agora sobre
currículo da rede estadual paranaense, o CREP, né? Tava conversando, comecei dando uma introdução agora há pouco. Então, o CREP, ele complementa o já aprovado que a gente estava falando minutos atrás sobre o que é o já aprovado referencial curricular do Paraná, que tem os princípios, os direitos e orientações, e ele traz os conteúdos para cada componente curricular, cada disciplina em cada ano do ensino fundamental. Ou seja, dentro ali do CREP você vai encontrar todos os conteúdos que você tem que ministrar em cada trimestre, no caso agora, né, para o seu aluno no tempo. E você, professor, vai adequar no seu plano anual o que você vai colocar em cada aula, como que você vai abordar, qual metodologia que você vai usar para aplicar isso para o seu aluno, tá? Essa organização, ela visa o quê? Fortalecer o processo de ensino e aprendizagem. Ela vai trazer maior clareza dos conteúdos que vão dar suporte para o desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem, assim como consolidar o trabalho da rede estadual. Os conteúdos, eles expressam o quê? Os conhecimentos que o estudante deve ter se apropriado para prosseguir no seu percurso escolar, atingindo os objetivos de aprendizagem indicados no referencial curricular que a gente viu antes, tá? Eu vou deixar para vocês, pessoal da plataforma do grupo, eu vou deixar cada currículo para vocês abaixo desse vídeo aqui, tá? Para vocês darem uma olhadinha, verem como é que funciona, qual que é o CREP de cada um de vocês, tá? Então, decorrentes dos organizadores curriculares de cada componente, então os conteúdos eles chegam às especificidades da aula e eles facilitam as escolhas metodológicas do professor, eles ajudam nos processos contínuos de avaliação, eles ajudam a planejar a sua prática docente, tanto do professor, da professora, que precisa ter claro a relação entre o conteúdo e o objetivo da aprendizagem daquele conteúdo. Então, o CREP ele ajuda nisso, tá? Ele ajuda a gente a montar o nosso plano de aula, né? Fazer o nosso planejamento anual e fazer o nosso planejamento trimestral e o nosso planejamento diário de aula, mais importante, tá? Nessa relação, a metodologia, a abordagem, as premissas utilizadas pelo professor e as estratégias, eles vão ser o quê? Essenciais para garantir a aprendizagem preceituada, tá? Ele também vai ressaltar que as listagens de conteúdos não inviabilizam as especificidades e peculiaridades necessárias para atender o quê? As diferentes realidades. Ele não vai, os conteúdos, eles não inviabilizam essas especificidades, tá? De diferentes locais, realidades, dentro das escolas paranaenses. Essas especificidades, elas devem ser respeitadas e incluídas onde? A gente falou lá no início, na primeira segunda aula, sobre propostas pedagógicas curriculares. É ali que você vai adequar esse currículo, dentro da proposta pedagógica curricular da sua escola, professor. A organização disposta no CREP, ela também traz uma coluna com códigos específicos, né? Vocês vão ver lá dentro do CREP, que tem códigos com os objetivos do referencial curricular do Paraná. Esses códigos, para que eles servem? Eles foram criados para o estabelecimento sequencial, para ver uma sequência do conteúdo, tá? Que vai do primeiro conteúdo que você deve ministrar até o último. Além disso, os livros do Plano Nacional, do livro didático, né? Eles também estão organizados com os códigos da BNCC,
para facilitar ainda mais a minha e a sua vida, tá? E aí vai favorecer a associação dos conteúdos do livro com a organização dos objetivos. Os códigos, eles podem facilitar o diálogo entre os documentos curriculares de diferentes localidades, tá? Não só do Paraná, mas dentro do Paraná você pode se localizar em diversos. Vou dar aula em Curitiba, vou dar aula em Ponta Grossa, vou dar aula em Cascavel, em Toledo, em Foz do Iguaçu, lá no norte, em Londrina, Maringá. Você pode se basear por esses códigos, tá? Dentro do Paraná. Então, o processo de construção e efetivação desse CREP. Quando que aconteceu? Então, no ano de 2019, a versão preliminar do CREP, anos finais, passou por um processo de consultoria pública, recebendo contribuições, ajustes, e aí o período de implantação teve um caráter preliminar. Aí em 2020, por fim, o documento curricular passou pelo quê? Novas reformulações com a finalidade de atender às necessidades de melhoria. No mesmo ano, em 2020 ainda, foi aberta uma nova consulta pública por meio da qual os professores e professoras da rede tiveram o quê? A oportunidade de contribuir para a melhoria do documento. E já em 2021, ano passado, a rede estadual ela recebeu a versão consolidada do CREP dos anos finais, como documento curricular orientador para quem? Para a proposta pedagógica curricular. O que também, já o outro documento que vai nortear tudo isso é quem? O projeto político pedagógico, que também vai ser norteado por essa BNCC, tá? Separados por disciplinas, tá? Os conteúdos, eles vão facilitar a organização do trabalho pedagógico e também as escolhas metodológicas dos professores e professoras e os processos de avaliação que visam alcançar quem? Os níveis de proficiência dos estudantes, tá? Para cada ano. Então, tudo vai facilitar o seu trabalho e vai ajudar ao estudante conseguir alcançar seus objetivos de aprendizagem mais facilmente, tá? Então, dentro dos componentes curriculares, nós temos artes, ciências, educação física, ensino religioso, geografia, história, língua inglesa, língua portuguesa, matemática, se for para o ensino médio, isso para o ensino fundamental, né? Dentro do ensino médio nós temos língua inglesa, biologia, física, química, matemática, também geografia, educação física, né? Todos esses componentes curriculares, tá? Então, lembrando, eu vou deixar disponível para vocês, do grupo de estudo, aqui abaixo do vídeo, componente curricular de cada um que está inscrito no grupo, tá? E aí, pessoal do YouTube que tiver interesse em adquirir esse material, em adquirir material de revisão, entre em contato comigo, que a partir do dia 1º eu vou estar disponibilizando uma apostila com todo o conteúdo que a gente já trabalhou até agora, tá? Até agora, dia 1º, todo o conteúdo de revisão. E também o conteúdo específico, eu vou montar vários conteúdos, mais questões mesmo, que fica mais fácil a gente revisar, porque o tempo é curto e cada disciplina é muito extensa. Então, para agilizar a vida de vocês, nós vamos trabalhar em cima de questões da Consulplan sobre os nossos conteúdos, nos nossos componentes curriculares específicos, ok? Então, e lembrando que quinta-feira, dia 1º,
além de eu finalizar falando sobre tecnologias educacionais, eu também vou disponibilizar um simulado com todos esses conteúdos que a gente trabalhou desde a terça-feira passada, dia 23 de agosto, até o dia 1º, tá bom? Então, e também você do YouTube que tiver interesse em, quero entrar agora para o grupo de estudo, pode entrar também, tá? Entre em contato comigo, vem que eu te ajudo a revisar. Nós temos conteúdos, temos vídeos, não são muito extensos e você consegue aprender. Nós temos conteúdos ali. E lembre-se, querido professor, querida professora, pedagoga, leia, estude, tome tempo. Mas não tem muito tempo. Tira pelo menos uma horinha do seu dia, tá? Eu tenho lá à noite, ou eu tenho à tarde, Tira uma horinha, no máximo, estuda, vê um dos vídeos, lê um dos artigos, pega as 10 questões que eu deixei de outros conteúdos disponibilizados, senta, resolve, lê com tranquilidade. Durante o mês de setembro até a prova, eu também vou disponibilizar a prova do ano passado que a gente vai resolver juntos, tá? Não se preocupem com isso, tá bom? Então, assim, vamos tranquilos, vamos calmos. Muita coisa tem muito tempo, tem algum tempo pra gente estudar ainda. Então vamos juntos. Talvez agora em setembro eu dê uma acelerada, faça mais algumas aulas ao longo do mês de setembro, mais alguns encontros para a gente poder realmente fazer um intensivão de estudo até o dia 25, tá bom? Mas aí sempre tudo gravado, porque eu sei que todo mundo trabalha. Então, e no YouTube também vai ter tudo que o resumo eu sempre vou deixar disponível para a galera do YouTube, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.